Decreto-Lei 227 de 1967. Da nova redação ao Decreto-Lei nº 1.985, de 29 de janeiro de 1940. Código de Minas. O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 9º, parágrafo 2º, do Ato Institucional nº 4, de 7 de dezembro de 1966 considerando que da experiência de 27 anos de aplicação do atual Código de Minas foram colhidos ensinamentos com o empenho de aproveitar. Considerando que a notória evolução da ciência e da tecnologia, nos anos após a Segunda Guerra Mundial, introduziram alterações profundas na utilização das substâncias minerais. Considerando que cumpre atualizar as disposições legais salvaguarda dos superiores interesses nacionais, que evoluem com o tempo. Considerando que ao Estado incumbe adaptar as normas que regulam atividades especializadas e evolução da técnica, a fim de proteger a capacidade competitiva do país nos mercados internacionais. Considerando que, na colimação desses objetivos, é oportuno adaptar o direito de mineração à conjuntura. Considerando, mais, quanto consta a disposição de motivos número 667 GB, de 20 de fevereiro de 1967, dos senhores ministros das Minas e Energia, Fazenda e Planejamento e Coordenação Econômica, decreta. Código de Mineração, capítulo 1º. Das disposições preliminares. Artigo 1º. Compete à União administrar os recursos minerais, a indústria de produção mineral e a distribuição, o comércio e o consumo de produtos minerais. Artigo 2º. Os regimes de aproveitamento das substâncias minerais, para efeito deste Código, são: Inciso 1º. Regime de concessão, quando depender de portaria de concessão do Ministro de Estado de Minas e Energia. Inciso 2º. Regime de autorização, quando depender de expedição de alvará de autorização do Diretor-Geral do Departamento Nacional de Produção Mineral, DNPM. Inciso 3º. Regime de licenciamento, quando depender de licença expedida em obediência a regulamentos administrativos locais e de registro da licença no Departamento Nacional de Produção Mineral, DNPM. Inciso 4º. Regime de permissão de lavra garimpeira, quando depender de portaria de permissão do Diretor-Geral do Departamento Nacional de Produção Mineral, DNPM. Inciso 5º. Regime de monopolização, quando, em virtude de lei especial, depender de execução direta ou indireta do Governo Federal. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos órgãos da administração direta e autárquica da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, sendo-lhes permitida a extração de substâncias minerais de emprego imediato na construção civil, definidas em portaria do Ministério do Minas e Energia, para uso exclusivo em obras públicas por eles executadas diretamente, respeitados os direitos minerários em vigor nas áreas onde devam ser executadas as obras e vedada a comercialização. Artigo 3º. Este Código regula: Inciso 1º. Os direitos sobre as massas individualizadas de substâncias minerais ou fósseis, encontradas na superfície ou no interior da terra formando os recursos minerais do país. Inciso 2º. O regime de seu aproveitamento é. Inciso 3º. A fiscalização pelo Governo Federal, da pesquisa, da lavra e de outros aspectos da indústria mineral. Parágrafo 1º. Não estão sujeitos aos preceitos deste Código os trabalhos de movimentação de terras e de desmonte de materiais em natura, que se fizerem necessários à abertura de vias de transporte, obras gerais de terraplenagem e de edificações,
desde que não haja comercialização das terras e dos materiais resultantes dos referidos trabalhos e ficando seu aproveitamento restrito à utilização na própria obra. Parágrafo 2º. Compete ao Departamento Nacional de Produção Mineral, DNPM, a execução deste Código e dos diplomas legais complementares. Artigo 4º. Considera-se jazida toda massa individualizada de substância mineral ou fóssil, aflorando a superfície ou existente no interior da terra, e que tenha valor econômico, e mina, a jazida em lavra, ainda que suspensa. Artigo 5º. Revogado. Artigo 6º. Classificam-se as minas, segundo a forma representativa do direito de lavra, em duas categorias. Inciso 1º. Mina manifestada, a em lavra, ainda que transitoriamente suspensa a 16 de julho de 1934 e que tenha sido manifestada na conformidade do artigo 10 do Decreto nº 24.642, de 10 de julho de 1934, e da Lei nº 94, de 10 de dezembro de 1935. Inciso 2º. Mina concedida, quando o direito de lavra é outorgado pelo Ministro de Estado de Minas e Energia. Parágrafo único. Consideram-se partes integrantes da mina: alínea A. Edifícios, construções, máquinas, aparelhos e instrumentos destinados à mineração e ao beneficiamento do produto da lavra, desde que este seja realizado na área de concessão da mina. Alínea B. Servidões indispensáveis ao exercício da lavra. Alínea C. Animais e veículos empregados no serviço. Alínea D. Materiais necessários aos trabalhos da lavra, quando dentro da área concedida, é. Alínea E. Provisões necessárias aos trabalhos da lavra, para um período de 120 dias. Artigo 7º. O aproveitamento das jazidas depende de alvará de autorização de pesquisa, do diretor-geral do DNPM, e de concessão de lavra, outorgada pelo Ministro de Estado de Minas e Energia. Parágrafo único. Independe de concessão do Governo Federal o aproveitamento de minas manifestadas e registradas, as quais, no entanto, são sujeitas às condições que este Código estabelece para a lavra, tributação e fiscalização das minas concedidas. Artigo 8º. Revogado. Artigo 9º. Far-se-á, pelo regime de matrícula o aproveitamento definido e caracterizado como garimpagem, faiscação ou cata. Artigo 10. Reger-se-ão por leis especiais. Inciso 1º. As jazidas de substâncias minerais que constituem um monopólio estatal. Inciso 2º. As substâncias minerais ou fósseis de interesse arqueológico. Inciso 3º. Os espécimes minerais ou fósseis, destinados a museus, estabelecimentos de ensino e outros fins científicos. Inciso 4º. As águas minerais em fase de lavra, é. Inciso 5º. As jazidas de águas subterrâneas. Artigo 11. Serão respeitados na aplicação dos regimes de autorização, licenciamento e concessão. Alínea A. O direito de prioridade à obtenção da autorização de pesquisa ou de registro de licença, atribuído ao interessado cujo requerimento tenha por objeto área considerada livre, para a finalidade pretendida, a data da protocolização do pedido no Departamento Nacional da Produção Mineral, D.N.P.M., atendidos os demais requisitos cabíveis, estabelecidos neste Código, é. Alínea B. O direito à participação do proprietário do solo nos resultados da lavra. Parágrafo 1º.
A participação de que trata a linha B do caput deste artigo será de 50% do valor total devido aos Estados, Distrito Federal, municípios e órgãos da administração direta da União, a título de compensação financeira pela exploração de recursos minerais, conforme previsto no caput do artigo 6º da Lei nº 7.990, de 29/12/89 e no artigo 2º da Lei nº 8.001, de 13/03/90. Parágrafo 2º. O pagamento da participação do proprietário do solo nos resultados da lavra de recursos minerais será efetuado mensalmente, até o último dia útil do mês subsequente ao do fato gerador, devidamente corrigido pela taxa de juros de referência, ou outro parâmetro que venha a substituí-la. Parágrafo 3º. O não cumprimento do prazo estabelecido no parágrafo anterior implicará a correção do débito pela variação diária da taxa de juros de referência, ou outro parâmetro que venha a substituí-la, juros de mora de 1% ao mês e multa de 10% aplicada sobre o montante apurado. Artigo 12. O direito de participação de que trata o artigo anterior não poderá ser objeto de transferência ou caução separadamente do imóvel a que corresponder, mas o proprietário deste poderá: Inciso 1º. Transferir ou calcionar o direito ao recebimento de determinadas prestações futuras. Inciso 2º. Renunciar ao direito. Parágrafo único. Os atos enumerados neste artigo somente valerão contra terceiros a partir da sua inscrição no registro de imóveis. Artigo 13. As pessoas naturais ou jurídicas que exerçam atividades de pesquisa, lavra, beneficiamento, distribuição, consumo ou industrialização de reservas minerais, são obrigadas a facilitar aos agentes do Departamento Nacional da Produção Mineral a inspeção de instalações, equipamentos e trabalhos, bem como a fornecer-lhes informações sobre: Inciso 1º. Volume da produção e características qualitativas dos produtos. Inciso 2º. Condições técnicas e econômicas da execução dos serviços ou da exploração das atividades mencionadas no caput deste artigo. Inciso 3º. Mercados e preços de venda. Inciso 4º. Quantidade e condições técnicas e econômicas do consumo de produtos minerais.